o senador Álvaro Dias, e a gente deixa aqui um espaço aberto à Vibe 89 FM, o senador e candidato Álvaro Dias, que veio até a cidade de Volta Redonda e veio até aqui a rádio, até o nosso programa, para essa sabatina com vários outros jornalistas. Terá a Tânia Cruz, da Voz da Cidade, Thaís Soares, Jornal Folha do Aço, Paulo Moreira, Diário do Vale, e o Matheus Guzmão, também jornalista, que participará dessa sabatina. E eu queria dar bom dia ao senhor, senador Álvaro Dias, que é uma satisfação ter você aqui em nossos estúdios da Vibe 89 FM. Álvaro Dias, como eu disse, é candidato à presidência da República pelo Podemos, número 19. Senador, antes de começar, a iniciarmos essa sabatina, eu gostaria que o senhor passasse a sua visão eleitoral. Hoje, o senhor, que sempre teve como característica no Senado Federal, já passou por outros cargos, já teve à frente do governo estadual, a cargos de deputado, você sempre teve essa visão, de debates, de ideia, essa voz pausada, calma, diferente muito do que a gente vê hoje no quadro eleitoral, mas nunca teve medo de se expressar e suas ideias, sempre começo, meio e fim. Só que hoje a gente vive uma crise econômica gravíssima, são aí mais de 13 milhões de desempregados, uma indústria ociosa e as consequências de uma recessão que nós vemos enfrentando nos últimos anos. E nessas eleições, a gente está à porta de umas eleições presidenciais, de eleições de governo do Estado. O Senado se renovará 2/3 nessas eleições e parece que o eleitor não está muito preocupado em discutir a economia do país. O eleitor que vem hoje se baseando aí nessa pluralidade de motivos, aí, seja o voto por amor, seja o voto por ódio, mas sem discutir a economia hoje do país, os futuros. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte: o senhor, que acredito tem se preparado para todo esse pleito eleitoral, vê que toda aquela preparação sobre todas as áreas que envolvem uma presidência da República se perderem. E se é frustrante ver hoje que a discussão sobre a presidência da República está se pautando no amor e no ódio, e não nas ideias, não na construção de um novo país. Bom dia, senador. Bom dia. Primeiramente, a satisfação de estar aqui ao lado do Samuca Silva, que é um grande amigo, um grande líder, um grande prefeito. E certamente o Rio de Janeiro e o Brasil ainda vai ouvir falar muito do Samuca, mas ouvir falar positivamente, porque hoje se fala mais dos que estão na Lava Jato, né? Esses são os mais famosos. Esses ganham o prêmio da fama, né? A medalha de ouro na Olimpíada da Fama ganham aqueles que estão na Operação Lava Jato, com a Polícia Federal nos seus calcanhares, sendo investigados pelo Ministério Público e sendo levados à cadeia. Aqueles que trabalham duro, que trabalham sério, que procuram melhorar o país, aqueles que querem acabar com o privilégio de autoridades, que apresenta, por exemplo, um projeto para acabar com o foro privilegiado, que é o guarda-chuva que protege os assassinos de caneta ou os marginais de caneta, né, que ficam livres porque não são julgados. Enfim, essa história toda tem pouca divulgação. Então eu tenho que agradecer vocês pela oportunidade, dar um grande abraço aqui em todos os jornalistas do Rio de Janeiro, aqui de Volta Redonda, a Tânia Cruz, a Thaís Soares, Paulo Moreira, o Matheus Guzmão e o mediador, o nosso Matheus, que está comandando essa entrevista, me colocando à disposição e dizendo a vocês, respondendo a sua pergunta, que eu estou esperando algum fenômeno que possa desvendar o que se passa com o Brasil. Eu não consigo. Eu não consigo entender o que se passa com o Brasil. Eu espero que Deus ilumine alguém para escrever a crônica do que se passa com o Brasil de hoje. Porque eu vou dar só um exemplo. Você faz uma pesquisa qualitativa. Aí você vai ouvir a população, o que ela quer. Aí a população responde: eu quero para votar um candidato honesto, que tenha vida limpa,
que não seja ficha suja, que tenha experiência de combater a corrupção e acabar com os privilégios das autoridades. É isso que ele diz na pesquisa qualitativa. Aí você vai para a pesquisa quantitativa. Em quem você vota? Em primeiro lugar, o ladrão, o chefe da organização criminosa, condenado por enquanto a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Está preso na cadeia de Curitiba. E tem ainda mais 5 ou 7 inquéritos que certamente ele vai concorrer com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que hoje é o campeão de anos de prisão. Então, aí estava em primeiro lugar. Mas você fala também em competência, experiência, combate a privilégios. E quem é o outro que lidera? Não faz nada disso. Não tem experiência administrativa nenhuma, nunca governou nada, nunca administrou nada, nunca abriu mão de um dos seus privilégios. Então eu não entendo, eu preciso que alguém me explique o que está acontecendo com o Brasil. Não dá para entender. Agora, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar acreditando que em determinado momento essa anestesia perca o efeito e as pessoas acordem para a realidade. Eu vejo gente rica, muito rica, que construiu um patrimônio enorme, porque trabalhou, porque teve talento, teve sorte, e aí escolhe um candidato. Aí eu digo assim, tem explicação para isso. Você trabalhou muito, demonstrou seu talento, sua capacidade de trabalho, construiu um patrimônio enorme, e agora está sem graça ter esse patrimônio, está chato demais. Então, se quer destruir o seu patrimônio, vai votar nesse candidato. Não vai demorar muito tempo, você vai destruir o seu patrimônio. Mas destrói o patrimônio dos outros também. Então, esse oportunismo, sabe, de alguma gente muito rica, banqueiro, sistema financeiro, a parte podre da política, a parte podre da mídia também, que se engaja nisso, isso faz muito mal ao Brasil, mas eu não consigo entender o que está acontecendo. E quem sabe, no domingo a gente fique sabendo. O eleitor, os marqueteiros, qualquer estudiosos nessa eleição, ela ficou totalmente atípica. Senador e candidato à presidência da República, Álvaro Dias, eu queria agora abrir também, né, os nossos colegas também a perguntas. Começar pela Tânia Cruz, do jornal A Voz da Cidade. Bom dia, Tânia. Eu prometo sintetizar, viu? Porque tá difícil sintetizar agora, né? Bom dia, candidato. Obrigado, Tânia. A minha primeira pergunta. Todos sabem, né, que o Brasil se encontra num buraco. Todo revirado, enorme. A casa toda revirada, né? Como o senhor chegando lá, o que o senhor pretende fazer em primeiro lugar? Realmente você tem razão, a casa caiu, literalmente ela foi destroçada, ela foi destruída, e as contas públicas explodiram, desarrumaram tudo. O Brasil chegou a ter 40 ministérios, não existe nenhum país do mundo com mais de 20 ministérios que tenha sucesso. Só a republiqueta de bananas mesmo para ter isso aí que o Brasil teve, né? Então, isso foi uma destruição total, sabe? Nós não somos terceiro mundo hoje. Na política nós somos quinto, sexto mundo, sei lá eu que mundo somos, porque fizeram um horror com esse país, né? Então, por que eu falo em refundação da República, né? Que é a ideia do recomeço, de reconstrução. Não é renovação, é reconstrução. Tudo caiu, temos que reconstruir. As esperanças estão sepultadas debaixo dos escombros da casa que caiu. E nós temos que arrancá-la de lá, essa esperança de ver um país novo, né? E por isso a refundação da República passaria por todas essas reformas, né? A começar pela reforma política, obviamente, que é a matriz das demais, mas tudo isso leva a mudar a Constituição. E não é com uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria uma outra loucura nesse momento, né? É com um presidente capaz de mudar, com força para mudar, com
autoridade para mudar, com coragem para mudar, que elabore a proposta de mudança da Constituição para mudar o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do Estado, reduzir, economizar. Olha, dá para economizar a metade, mais ou menos a metade do que eles gastam hoje com a manutenção desse Estado inchado, né? Só a minha proposta de reforma do Estado tem 260 páginas. Eu organizei uma equipe comandada pelo ex-governador do Paraná, Mário Pereira, que foi meu secretário de administração quando eu governei o Estado, e ele fez a reforma administrativa no Paraná quando eu fui governador. E eu pedi para ele organizar uma equipe e fazer uma reforma do Estado brasileiro. Então, são 260 páginas de reforma. Nós ficaríamos com 14 ministérios. Mas aí mostra o que desaparece em todas as estruturas de cada ministério, a integração. E aí vem a economia, aí a comparação com outros países, o que ocorre na Inglaterra, o que ocorre na Dinamarca, na Alemanha, o poder público nos outros países. E traz para o Brasil, com a nossa peculiaridade própria. Então, uma reforma do Estado, depois a reforma do Legislativo, você vai ver que, durante essa campanha, um deputado com mandato do meu lado. Só sem mandato, candidato com mandato do meu lado. Aí é fácil saber, né? O que eu proponho? Eu proponho a diminuição do número de senadores, ao invés de 3-2. A diminuição do número de deputados federais, pelo menos 20% menos. A diminuição dos estaduais, vereadores, a eliminação dos privilégios. Olha, hoje nós temos mais de 70 mil políticos com mandatos no Brasil. 70 mil. Fizeram uma conta, eu sinceramente preciso verificar isso. Não gosto de dizer aquilo que eu não sei com absoluta convicção. Mas me mandaram esse cálculo, que seriam 10 bilhões de reais por mês de despesa com as autoridades brasileiras em todos os municípios, de vereador a presidente da República. Então, por que não vejo deputado do meu lado? Alguns porque estão na Lava Jato, envolvido até a alma na Lava Jato. Outros porque tem a Polícia Federal nos seus calcanhares. Eu acho que eles ficam com medo porque agora os candidatos estão acompanhados da Polícia Federal. Vocês viram aí, né? Os policiais federais do meu lado. Certo? Se eu chegar perto, eu posso ser preso, né? Então... Mas que se lembra, né? Opa, estava querendo falar com você. Estava te procurando, te achei aqui, que coincidência, algema nele, né? Aí você vê alguns mais na página policial do que na página política. Então, é claro, não faço nenhuma questão de ter essa gente perto também. Que vá embora, que vá com Deus. Portanto, essa é o começo da mudança, não é? E é difícil, é claro que é difícil. Tem que chegar com muita coragem e com capacidade de comunicação, de conquistar o povo para o seu projeto de mudança. Com o apoio da população, você consegue o apoio do Congresso. Pode ser até atuar o Congresso, que tem lá não sei quantos investigados pela Lava Jato. Só a JBS denunciou 2.800 políticos no Brasil. Então, veja que é uma calamidade procurando e fica numa lavoura procurando o trigo e só vê joio, fica difícil achar o trigo. Então, na verdade, a reforma começa por aí e tem que ter o apoio popular, apoio da sociedade, tem que ser um pacto nacional de governabilidade, num mutirão de mudança para mudar o país. Esse é o começo da mudança. E já falei muito, né? Candidato, queria abrir também a pergunta agora para Thaís Soares, do jornal Folha do Aço. Bom dia, Thaís. Bom dia. Candidato, foi divulgada uma pesquisa que é um percentual muito grande de mulheres indecisas. Quais são as suas propostas de políticas públicas para essas mulheres? Como que você vai fazer para conquistar esse eleitorado? Tá bom, Thaís. Olha, até no último debate eu falei assim, poxa, finalmente falam nas mulheres, né? Como estão falando nas mulheres? Todos os candidatos agora só falam nas mulheres por causa dessa pesquisa, né? Querendo ganhar as mulheres, né?
Eu até disse, olha, eu não preciso dizer que eu gosto muito de mulher. Eu gosto muito de mulher, então não preciso estar dizendo isso, né? E é evidente, e valorizo. É uma brincadeira, mas é uma grande verdade, porque, por exemplo, a presidente do meu partido é uma mulher, a deputada Renata Abreu. Quem cuida da área econômica da minha equipe, que veio junto com o vice-presidente Paulo Rabelo, é uma mulher, a Ana Paula Oliveira, economista. É evidente que nós temos que ter uma pauta de participação política das mulheres e uma pauta de protagonismo econômico. Além disso, tem lá uma Secretaria da Mulher no governo que precisa de um choque de gestão. As políticas públicas que interessam às mulheres têm que ser desenvolvidas com mais competência. Na parte da cultura, por exemplo, a atividade cultural, artística, criativa das mulheres precisa ter visibilidade e o governo tem que dar visibilidade. No entanto, em todas as áreas, a mulher do nosso governo, da nossa proposta, em todas as áreas, especialmente, há uma preocupação com as mulheres. Qual é, eu quero colocar aqui com muita franqueza, qual é o objetivo maior do meu governo se eu for presidente da República? É a primeira infância, de 0 a 6 anos. E aí a mulher, mãe, vai ficar feliz, porque vai ser o maior investimento da história nessa faixa etária. Desde o pré-natal até 6 anos, investimento em educação infantil, alimentação, segurança e saúde de qualidade. O investimento nessa faixa, isso está provado. De R$1 é 12, 13, ou dólar, de $1, 12, 13 dólares de retorno. Isso mostra o quê? Que se nós investirmos nessa área, além da mulher ficar feliz, porque a mãe vai poder exercer sua profissão, vai poder trabalhar, ajudar no orçamento familiar, porque sabe que seu filho estará bem cuidado, numa creche de qualidade, com gente qualificada, cuidando da educação, da saúde, da alimentação. Além disso, da mulher ficar feliz, nós vamos mudar todo o itinerário escolar desse ser humano que surge. Ele vai ter um desempenho muito melhor na escola, a qualidade do emprego, a qualidade do salário, vai reduzir os índices de violência no país. Qual a sua proposta de segurança pública? Eu digo, investir na primeira infância, porque daqui a alguns anos você vai verificar a redução dos índices de violência no país, a redução dos índices de desemprego, o aumento da produtividade no país, do desenvolvimento econômico do país. Se nós temos hoje muita corrupção, muito desemprego e segurança zero, com violência crescendo, é porque não investiram na primeira infância nas últimas décadas. É um investimento fundamental. E quando se fala em mulher, fala-se no filho. Quando se fala em mulher, fala-se na criança, fala-se no pré-natal, fala-se nessa primeira fase da vida, sem dúvida nenhuma. Então, na nossa política para as mulheres, o principal é exatamente esse portentoso investimento. Me desculpem, boa parte do dinheiro público vai ser aplicado exatamente nessa faixa. Estamos conversando nesta manhã com o candidato à presidência da República, senador Álvaro Dias, pelo Podemos, número 19. Está com a gente aqui também o Paulo Moreira, jornalista do jornal Diário do Vale. Paulo, fica à vontade para fazer a sua pergunta. Senador, a gente percebe, qualquer pessoa que esteja assistindo ao horário eleitoral gratuito ou acompanhando as redes sociais, que o país está rachado, dividido, e não em nome de ideias. Eu acho que as pessoas estão divididas em nome de pessoas, em nome de uma emoção. De tentar trazer um pouquinho que seja de racionalidade para esse debate,
para a gente, em vez de votar com o fígado, votar com o cérebro? Obrigado, Paula. Vou fazer uma brincadeira aqui. Tem um jornalista chamado Paulo Moreira, que é um jornalista venal. Que tem político sem vergonha e tem jornalista também, sabe? Mas esse aqui é outro Paulo Moreira, felizmente. É da nossa área. E fez uma boa pergunta. E vamos responder. Desculpe a brincadeira, mas você brincar está muito sério, está muito carrancudo na campanha, sorria mais, faça umas brincadeiras, você tem bom humor. Então eu estou fazendo, mas de vez em quando, para fazer brincadeira, você castiga alguém, né? Alguém tem que ser o motivo da piada. É verdade. Aliás, tem candidato aí que parece que quer usar a campanha para se tornar humorista, né? E vira piada pronta, porque como humorista é zero. Tem alguns. Bom, vamos lá. Então, Paulo, a pergunta é inteligente. Esse é o grande problema do Brasil, né? Querem dividir o país de toda forma. Aí vem a intolerância, vem o ódio. Estimula a violência compromete a democracia. Nós estamos assistindo isso no Brasil. As pessoas ficaram indignadas. Eu até imaginei que eu pudesse ser o porta-voz dessa grande indignação brasileira. Num primeiro momento, quando fui chamado para disputar a eleição, eu imaginei, eu posso ser esse porta-voz. Aí pensei, mas eu não vou ter tempo de rádio e televisão, porque vou estar num partido pequeno e não vou ter como comunicar essa mensagem. Aí, não, mas vai ter a Rede Globo. Aquele espaço da Rede Globo é precioso. Olha que horário eleitoral, então topo ser candidato. Aí simplesmente foi rifado da Rede Globo, né? Me rifaram. O Samuca foi lá como representante, foi o Samuquinho ou o Samuca, não sei, foi lá representar. No dia mudaram o critério 2 vezes e eu fiquei excluído da Rede Globo. Eu não estou na campanha para esconder as coisas, eu estou para dizer a verdade, né? Então estou dizendo a verdade. Doa a quem doer. Então eu fui excluído e fiquei um porta-voz calado, né? Um porta-voz ignorado, um porta-voz na clandestinidade. Ainda ontem, no Rio de Janeiro, um cidadão disse que não sabia que eu era candidato. Mas não é só esse cidadão do Rio de Janeiro, não. Em toda parte. Um candidato às sombras, né? Na sombra. Veja, eu tenho 9% de rejeição. Criticando da forma que eu critico. Eu só tenho 9% de rejeição. Eu disse, olha, nem na minha família eu tenho só 9% de rejeição. Não é possível isso. Por quê? Porque as pessoas não estão me vendo. Eu estou escondido. Eu tenho que esperar um milagre para que o Brasil me veja. Eu creio que pela primeira vez agora no debate da Globo, muita gente vai me ver como candidato. Acho que não, até hoje tem muita gente que não me viu como candidato. Eu tenho uma inserção por dia no rádio e na televisão. Então é impossível. Essa é a campanha mais injusta e mais antidemocrática. Eu sei que o Samuca viveu isso aqui em Volta Redonda. Teve que ir para a justiça para conseguir para um debate e tal. Mas essa é a mais injusta, desonesta e antidemocrática das campanhas eleitorais. Alguns, contudo, com muito tempo de rádio, de televisão, com muito dinheiro do fundo eleitoral, gastando horrores, limitando a capacidade de renovação. Só os deputados atuais possuem dinheiro para a campanha, do fundo eleitoral, que é dinheiro público. E aí ainda fizeram um absurdo inominável, que o candidato rico pode gastar a sua fortuna ou parte dela, não importa se ele roubou, se ganhou legitimamente, né? Por exemplo, alguém da Operação Lava Jato que roubou muito, pegou muita propina, ele está autorizado pela lei a gastar parte desse roubo, parte dessa fortuna na campanha eleitoral para se eleger de novo. Está assim a nossa eleição, a nossa campanha. Então nós temos que aprender com essa campanha. Nós vamos ter que mudar isso, nós vamos ter que legislar. Se eu for presidente da República,
se conseguir acordar o Brasil até domingo, é possível, eu acredito, eu tenho fé, e for presidente da República, pode ter certeza. Nós vamos mudar tudo isso. E olha, por falar em divisão, que o Brasil está dividido, está entre um fantasma da esquerda, outro fantasma da direita, ninguém sabe. Por exemplo, o fantasma da direita, nem o Rio de Janeiro conhece. Nunca fez nada, então não sei o que podem conhecer. O que fez? Eu não sei. Eu estou lá no Congresso, mas eu não sei o que fez. O da esquerda, todo mundo sabe o que aconteceu. Então não precisa investigar, não. Todo mundo sabe. Já está aí, o Palocci principalmente sabe muito. E disse muito. Então nós já sabemos. Mas existe um fantasma da esquerda, um fantasma da direita, e nós estamos no meio. Agora, sabe como o Brasil deveria ser dividido? De outra forma. Ladrões de um lado e honestos do outro. Ladrões na penitenciária e honestos disputando a eleição. Essa devia ser a divisão do Brasil. São 10 horas e 37 minutos. Queria também abrir a perguntas aqui ao jornalista Matheus Guzmão. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, candidato. Candidato, você disse que as pesquisas qualitativas apontam que querem uma pessoa com experiência, com capacidade de gestão, honesta. Parafraseando o Roberto Carlos, esse cara é o senhor. Mas a gente vê o Brasil muito dividido, como o senhor disse, numa esquerda que, como o senhor denomina, vem cavalgando através do arauto do caos, e o outro extremista de direita que acredita que com meia dúzia de frase feita pode governar o país. E o senhor pega pautas bastante importantes para a nação, uma reforma administrativa, uma refundação da República, uma maior distribuição de renda, fazer com que as mulheres tenham condições de criar seus filhos, creche. Mas como fazer com que essas pautas importantes se tornem temas principais da eleição, ao invés dessa polarização simplesmente ideológica ou com outros interesses políticos? E o pior de tudo é que a população, com muita razão, não acredita nas propostas mais, né? Porque você liga a televisão à noite, no horário nobre, é uma enxurrada de propostas. Mas se você prestar atenção todo dia, eles estão repetindo a mesma coisa todo dia. Há 30 anos, pelo menos. Alguns há 30 anos. Tem gente disputando a eleição pela terceira vez, né? 2 candidatos disputam pela terceira vez. Um outro disputa, poderia ser também terceira vez, porque ele disputou em 2 turnos, né? A eleição. Então, nós estamos vivendo um momento de descrédito tão grande no país que, para acreditar em propostas, né, o cidadão tem que olhar muito no olho de quem faz a proposta e ser um sábio para identificar quando é sincero e quando é insincero. Porque realmente virou regra a mentira, né? A mistificação, a mentira virou uma arma poderosa. Então, essas propostas que colocam aí toda noite no jornal... Quando o jornalista, cumprindo o dever dele, tem que cumprir, talvez até constrangido, pergunta qual é a sua proposta para isso, para a saúde, para a educação, eu tenho constrangimento em responder. Porque os outros estão dizendo a mesma coisa há tantos anos e não dizem como vão fazer. Eu quero dizer como eu vou fazer, e aí não tem espaço na televisão. Porque a orientação que vem de cima é para o jornalista colocar a pergunta, qual a sua proposta sobre emprego? E é isso que vai para o ar. Não adianta eu falar, olha, antes de apresentar minha proposta sobre emprego, eu vou fazer uma ruptura com esse sistema. Eu vou acabar com esse balcão de negócios, porque essa é a fábrica de escândalos de corrupção. E com ele não há possibilidade de você concretizar nenhuma das propostas que estão sendo colocadas. São palavras soltas ao vento. Não adianta eu falar isso que não vai para o ar. Não vai para o ar. Então, fica difícil você convencer o eleitor de que há um bando de mentirosos na praça. Que há um bando de mentirosos na praça. E que ilude. E que convence muita gente convencida. Às vezes eu escuto o grito do candidato e falo, pobre coitado,
ter esse desgaste de gritar o nome desse candidato, nem imagina quem ele é, não tem a menor ideia do que ele vai fazer, não tem a menor ideia do que ele pode fazer de mal para o país. Mas o cara grita lá. E aí, alguns deles ainda vêm com um celularzinho escondido para ouvir um desaforo seu e depois viralizar na internet. São os malandros da internet. Aliás, nunca se viu tanto fake news na internet. Esse candidato aí que lidera a pesquisa é incrível. É incrível o que tem de fake news. Que gente produtora, sabe? São produtores. Se fossem trabalhar nisso para criar, para produzir essas coisas, tecnologia avançada, inovação, iam ganhar muito dinheiro. Mas só faz isso na campanha, para fazer a desgraça do Brasil depois. Então, é isso que nós estamos vendo, infelizmente, nessa campanha eleitoral. Eu achava que 2018 seria o reencontro do Brasil com a verdade. E estou vendo que está sendo o palco da mentira deslavada mais uma vez. São 10 horas e 42 minutos. Nesse momento a gente conversa com o candidato à presidência da República, senador Álvaro Dias, pelo Podemos, número 19. E candidato, hoje, nós vimos nas discussões, os dois líderes da campanha começam a discutir que seja feita uma mudança, uma nova Constituição. Tanto o Bolsonaro, hoje líder das pesquisas, o seu vice, o general Mourão, defende que seja criado um grupo de notáveis e esse grupo de notáveis iria criar uma nova Constituição. E o segundo colocado, o Haddad, defende que de uma forma não prevista em lei, mas que viesse através do presidente uma nova Constituição. Isso a gente vê às vezes com um pouco de receio, que são dois candidatos de extremos querendo refazer uma nova Constituição. Uma Constituição que em 88, através de toda a Constituinte, não foi feita para ficar sendo escrita a cada candidato, a cada novo presidente. Ela é feita para não ser mudada. Tem os seus remédios, que são as suas emendas constitucionais, mas não foi feita, não foi pensada para ser mudada. E o posicionamento do senhor, também como senador, que faz parte do Poder Legislativo, mas também como candidato, chegando à presidência, como você pensa essas mudanças, acha que escrever uma nova Constituição seria bom para a sociedade brasileira e para a nossa democracia? Bem, Matheus, é uma pergunta importante, porque lá em Curitiba, esse vice do candidato da direita, ele disse que não precisa do Congresso para fazer uma nova Constituição. Então é ditadura mesmo, escrachada, assim. Nós vamos assumir o governo e vamos ditar as normas, né? Somos ditadores. Ele não explica quem são os notáveis. Então não precisa. E depois o outro fala também que o presidente da República não tem poder constituinte para fazer uma constituinte, não é? Convocar uma constituinte. Então, na verdade, todo mundo esculhamba a Constituição, a culpa é da Constituição. A culpa não é da Constituição, a culpa é dos governantes. Eles é que têm que pedir perdão ao povo brasileiro. Além de pedir perdão a Deus pelos pecados que cometeram e desgraçaram a vida de muita gente, mas precisam pedir perdão ao povo brasileiro, os governantes. A Constituição foi tão elogiada pelo mundo todo, não é? O próprio Ulisses Guimarães, essa é a Constituição cidadã da democracia, da justiça e da liberdade, que Deus nos ajude a respeitá-la. Então não há necessidade de rasgar essa Constituição. Ela não foi aprimorada, existem alguns dispositivos constitucionais que deveriam ser regulamentados e não foram. Então nós temos que trabalhar alterações nesta Constituição. Em alguns capítulos ela é excepcional. Ela é muito boa. É claro, é uma Constituição enorme, né? Muitos artigos, legisla sobre tudo, né? Se comparar com o de outros países. O artigo 5º já é maior que muita Constituição. É verdade. Então, mas nós temos pressa. Nós não podemos nos dar o luxo de dizer, vou convocar uma constituinte. Quanto tempo vai levar? Nós temos que chegar mudando o Brasil. Assumir no dia 1º de janeiro, no dia 2, joga sobre a mesa
Eu tenho as propostas prontas. Joga sobre a mesa as propostas e discute com a sociedade. E depois vai ao Congresso. Vai mudar a Constituição? Vai. Mas isso é constitucional. Alterar a Constituição é constitucional. Você não precisa rasgar e jogar no lixo. Vamos melhorar, vamos aprimorar, vamos alterar. Vamos fazer o que é preciso para ter um modelo político competente que reduza os índices de corrupção. Vamos fazer a alteração necessária para a reforma da Previdência. Vamos fazer a alteração necessária para a reforma tributária. Vamos fazer a alteração necessária para a reforma do sistema federativo. Mas vamos reformar a atual Constituição com agilidade, com pressa. O Brasil já perdeu muito tempo. E vamos deixar esses arroubos enlouquecidos de figuras que se apresentam agora como se fossem heróis do sertão, de revólver na cinta, dizendo: vou resolver os problemas do Brasil, porque eu sou valente, eu sou macho. Essa gente precisa pensar com a cabeça e não com o fígado, como você disse, né? Tem que pensar com a... E não se resolve o problema do Brasil a bala, não se resolve o problema do Brasil a facada também. Resolve com inteligência. É isso que precisa. Senador, vamos aqui, né, candidato Álvaro Dias, vamos tentar fazer mais, a gente tem até 11 horas, vamos tentar fazer mais uma rodada de perguntas aqui. Eu queria abrir a Tânia Cruz, do jornal A Voz da Cidade, para fazer a sua segunda pergunta. Ok. Candidato, fala-se muito em reforma da Previdência. O senhor vai mexer com isso? É um assunto que causa muito medo, né? É verdade. E tem gente que fala: eu não vou fazer a reforma da Previdência. E não vai pagar aposentadoria também, né? Só não conta essa segunda parte. Só fala a primeira: eu não vou fazer a reforma da Previdência. Aí não conta que não vai pagar aposentadoria. Porque eles quebraram a Previdência. A Previdência está quebrada. Não venha com essa conversa que não está, porque está. Então, se eu chegar lá, primeiro vou mostrar por que quebraram a Previdência. Vamos mostrar quem é o responsável pela falência da Previdência no Brasil. E vamos fazer a reforma. Mas sem botar a mão no bolso do aposentado, sem botar a mão no bolso do trabalhador. Esses são intocáveis. Um governo tem que olhar para os pobres, para quem trabalha, para quem produz. O pobre e o trabalhador precisa muito mais do governo do que o rico e o poderoso. Todos precisam do governo. O banqueiro, o rico, o poderoso. Mas o pobre e o trabalhador precisa muito mais. Então, um governo tem que colocar em primeiro lugar o pobre e o trabalhador. E qual será essa reforma? Eu vou sintetizar rapidamente. Será bem diferente da atual. A atual, todos pagam para todos. E alguns são privilegiados. Recebem altas aposentadorias e outros aposentadoria lá embaixo. E se continuar nesse ritmo, logo ninguém vai receber porque não vai ter dinheiro. Há o déficit da Previdência. Então nós vamos fazer um sistema da conta individualizada capitalizada. Ou seja, cada cidadão vai ter a sua própria conta e ninguém pode mexer nela. É como uma conta bancária. Você vai depositar mensalmente aquilo que a lei determina. Vamos imaginar 8%, 11%. Você vai depositar. É a sua contribuição, mas é na sua conta. E se você achar que, neste mês eu ganhei um pouco mais, eu vou depositar um pouco mais, você só tem a ganhar. Porque nós vamos criar um fundão que vai ser capitalizado com ativos das empresas estatais. Aí vão dizer, não pode tirar das estatais. Pode sim, as estatais pertencem ao povo brasileiro. Elas foram retiradas do povo brasileiro pelo governo e tiveram suas finalidades desviadas, na verdade. Então, as estatais voltarão a ser do povo brasileiro, elas capitalizarão esse fundo de previdência. Se, eventualmente, a empresa estatal é privatizada, o dinheiro da privatização vai para esse fundo de previdência. Esses recursos todos desse fundão serão administrados pelo BNDESPAR, que é ligado ao BNDES, com 19 conselheiros indicados aí pelo setor privado. E esses recursos serão aplicados para renderem juros. Se o governo quiser usar, vai poder usar, mas vai emitir título público com taxa de juros do mercado. Isso
vai tornar o sistema superavitário e não deficitário. E vai melhorar a aposentadoria das pessoas. É simples, não é difícil. Aí você diz, e o sistema atual? Bom, quem quiser migrar do sistema atual para o novo vai poder migrar. Vai passar a contribuir no novo sistema. Aí você pode perguntar, e esses ativos, como é que serão distribuídos entre os contribuintes? Exatamente na proporcionalidade da contribuição. Na proporcionalidade da contribuição. Então, é distribuição democrática de recursos. Hoje não, hoje é injustiça. Então, esse é o sistema que nós queremos. Tenho certeza que o Brasil apoia. O Brasil apoia e o Congresso apoia rapidamente, porque senão é atropelado pelo Brasil. Vamos rapidamente para a pergunta da jornalista Thaís Soares, do jornal Folha do Aço. Fica à vontade, Thaís. O senhor é muito elogiado por ter abdicado de privilégios. E apresentou um dado interessante, que os políticos no mandato custam ao país 10 bilhões. Aí sem falar nas assessorias e tal, etc. Exatamente. No seu governo, o que o senhor vai fazer para poder cortar esses privilégios? Vai cortar esses privilégios? Com certeza, Thaís. Olha, desde 99, é isso que eu digo, não basta dizer na campanha, aí é oportunismo. Tem que ver antes. Eu estou desde 99 tentando diminuir o número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Então não é uma promessa de campanha. Eu só estou repetindo aquilo que eu já estou fazendo. Já apresentei e reapresentei várias vezes desde 99. Até vou contar como começou isso. Cheguei um dia em casa, meu pai ainda era vivo, e ele falou, meu filho, você não acha que tem político demais? E eu parei e falei, o senhor tem razão. Eu vou tentar diminuir. E até hoje eu tento honrar a memória do meu pai, tentando diminuir o número de políticos no país. E não estou conseguindo. Como presidente eu consigo. Pode ter certeza. O presidencialismo no Brasil é de muita força. Consegue. E os privilégios? Então diz, agora é campanha, todo mundo quer acabar com os privilégios. Eu há 27 anos... não recebo um centavo da minha aposentadoria de ex-governador. É um direito líquido e certo. Todos recebem. Todos. O senador, que é senador e já foi governador, recebe o salário de senador e recebe a aposentadoria de ex-governador, que é o salário teto de R$33 mil. Eu já teria acumulado na minha conta bancária mais de 10 milhões de reais se estivesse recebendo. Tem gente que acha que isso é porcaria, não, é brincadeira, isso é política. Não é, isso é respeito. E não faço isso e não cobro voto por isso. Eu nunca usei isso em campanha, é a primeira vez que eu conto isso. Porque eu tenho que ter autoridade para dizer que eu vou acabar com o privilégio dos outros, né? Mas eu nunca usei nas minhas campanhas, que eu não recebia. Até para não magoar os outros, os meus colegas de Senado. Mas eu não recebo auxílio moradia de 5.500. Isso desde sempre. Não recebo a tal verba indenizatória de R$15 mil por mês também. Então, só aí somando os três itens, dá mais de R$50 mil por mês. Não cobro voto por isso. Isso é meu dever. Eu acho que o patrimônio de um político não é a sua conta bancária. É os índices de credibilidade que ele tem no seu eleitorado, nas pessoas que conhecem, que votaram. Então, eu saí do governo do Paraná com 90%. Esse é o patrimônio. Eu fiz agora para senador no Paraná quase 80% dos votos. Esse é o patrimônio. Então, talvez nessa eleição, se as coisas não mudarem, eu não faça mais esses votos. Porque tem essa história. Ele não tem chance, então vou votar no outro. Então, isso é um desestímulo a quem agiu corretamente a vida toda. É difícil acreditar que um eleitor do meu estado tenha esse comportamento. Sabendo, inclusive, porque estão mentindo demais, que pode ganhar no primeiro turno, que o Bolsonaro pode ganhar no primeiro turno com a maior rejeição de todos os candidatos. Então tem gente acreditando nisso. É só saber fazer conta. Ninguém vai ganhar no primeiro turno, vai ter o segundo turno. Então, você pode, no primeiro turno, pelo menos no primeiro turno, escolher o melhor e valorizar quem merece ser valorizado.
quem foi honesto, quem teve vida limpa, quem trabalhou duro durante todos os anos, que não ficou preocupado em ficar rico. Porque tem alguns que se escondem da política a vida toda, se enriquecem, depois aparecem na campanha eleitoral e dizem, olha, eu sou candidato. Muito simples isso, muito simples. Não se expôs, não se apresentou, não levou pancada nenhuma e vem dizendo, ó, eu não sou político, eu sou o novo, aí eu quero o seu voto. É muito interessante isso, né? É muito interessante. Então, na verdade, você perguntou, nós vamos acabar com os privilégios. Se eu chegar na presidência da República, me arranquem de lá, se eu não acabar com o privilégio das autoridades. Me tirem, peçam impeachment. Me arranquem da presidência se eu não acabar com o privilégio das autoridades. Já que acabei com os meus há muito tempo, e se somar tudo isso, é muito dinheiro. É muito mais do que ganhar na Mega Sena. Então, eu vou sim acabar com o privilégio das autoridades brasileiras se chegar à presidência da República. Tente, vote em mim e depois cobre. Jornalista Paulo Moreira, do jornal Diário do Vale. Senador, o senhor estava falando agora do tamanho do Estado e há algum tempo eu escrevi numa coluna que o Estado brasileiro é um mastodonte com obesidade mórbida. Tem como a gente transformar esse Estado no curto prazo num cavalo? Tem a curtíssimo prazo. Essa reforma que eu te falei, né, de 260 páginas, tem o nome das empresas, dos penduricalhos todos ali, tudo desenhado. Tem o anti-reforma e o pós-reforma, o que vai significar... Nós temos 146 empresas estatais hoje, federais, com 504 mil servidores públicos. Quanto custa isso para o Brasil? E tem, inclusive, uma delas que é ridículo, né? Isso tem que ir para o Guinness, o livro dos recordes, na página da vergonha do Guinness. Está lá no Palácio do Planalto, uma empresa do trem-bala, que tem 111 funcionários, 111 cargos. 17 desses funcionários ganham mais de 20 mil reais por mês. E não existe trem-bala nenhum. Não existe nem trem, nem bala, nem trilho. Não existe nada. Mas existe os cargos, os apaniguados, os chupins da República, que são pagos com o nosso dinheiro. Porque tem gente sem vergonha governando o Brasil. Tem gente vadia governando o Brasil. Me pedem para que eu dizem, você fala muito sofisticado, você tem que falar como o povo fala. Então eu vou dizer, tem gente vagabunda governando o Brasil, tem gente vadia, tem gente sem vergonha. Assim as pessoas entendem. Então eu tenho que falar desse jeito. São 10 horas e 59 minutos. Bom, acho que não dá mais tempo, a gente tem que encerrar, a gente tem que passar o horário aqui às 11 horas. Queria agradecer a presença dos jornalistas aqui de Volta Redonda, dos principais veículos de comunicação da cidade e aqui da região, a Tânia Cruz, do jornal A Voz da Cidade, a Thaís Soares, do jornal Folha do Aço, Paulo Moreira, do jornal Diário do Vale e também do jornalista Matheus Guzmão. E agradecer ao senhor, senador, candidato à presidência da República pelo Podemos, número 19, que se disponibilizou a fazer essa visita aqui na nossa região, que sabemos nesse pleito nenhum candidato veio aqui na nossa região. A Vibe 89 FM estará aberta a qualquer candidato que venha aqui na nossa região e queira fazer parte, vir aqui no programa Microfone na Rua, mas agradecemos e nos sentimos honrados com a presença do senhor, um senador da República e um candidato à presidência da República nessas eleições. Muito obrigado pela presença, obrigado por esclarecer as nossas dúvidas e bater esse papo de quase uma hora aqui com a gente na Vibe 89 FM. Foi uma alegria e olha, eu posso dizer o seguinte, numa campanha eleitoral a gente não faz só aquilo que dá voto, faz aquilo que dá satisfação também. Porque é a segunda vez que eu venho à Volta Redonda. Eu poderia ir para outro lugar que não fui ainda. Quantas cidades do Brasil eu não fui? E aqui eu vim 2 vezes. Vim receber o título de cidadão, já é a 3ª vez que eu venho, porque eu vim na campanha do Samuca aqui para prefeito. Mas esta é a 3ª vez que eu venho, e na campanha 2 vezes. Vim receber o título de cidadão no horário, uma honra ser cidadão de Volta Redonda,
vou ter uma responsabilidade enorme se for presidente, porque como cidadão honorário de Volta Redonda, a cidade terá que ser uma prioridade absoluta, né? E venho pela relação de amizade com o Samuca, que é um grande líder, que eu tenho certeza que vai explodir à frente. Nós vamos precisar de gente assim, de gente jovem, de gente competente, de gente que pode ajudar a melhorar o Brasil. Então, esta é a razão de eu estar aqui. Agradeço a vocês pela oportunidade. Foi uma bela entrevista, com boas perguntas. Tive a oportunidade de dizer o que eu penso. E me lembrei agora que na campanha do Samuca, quando a gente fez aquela caminhada e passou ali na Feira Livre, né, tinha lá um balcão de frutas, um senhor de cor me chamou e disse assim: ó, você é lá do Paraná, eu quero te dizer o seguinte, eu quero ser preso, eu quero ir lá para aquela sede da Polícia Federal em Curitiba, porque eu vejo na televisão, aquilo lá perto da minha casa é uma mansão, então é melhor ser preso lá do que morar na minha casa. É verdade, o Lula está preso numa suíte, com todo o conforto do mundo. Preso tem que ser castigado, não tem que ficar de férias, tem que ser castigado. Eu lembrei agora desse cidadão aqui de Volta Redonda que me fez essa indagação. Eu gostaria, tem tanta gente morando em casebre, em choupana, morando debaixo da árvore na rua, morador de rua e tal, e esses malandros aí, os ladrões da caneta com muita tinta, não é? E estão muito bem. Muito obrigado a vocês, desculpa a conversa longa, mas um grande abraço a todos vocês aí. Muito